anunciamos Jesus, vai para o ar. Hoje celebramos a solenidade de Pentecostes, onde a Igreja Católica relembra o acontecimento eclesial por excelência, o surgimento da Igreja como corpo místico de Cristo. A Igreja também é chamada de corpo místico de Cristo. Isso significa que Jesus é a cabeça invisível. Como nós podemos perceber visivelmente esta cabeça do Cristo? Na pessoa do Papa. Ele é a representação visível de Cristo. Isso não significa que são duas cabeças, uma só. O Cristo é a única cabeça. Nosso divino Redentor, Jesus, governa o corpo místico da sua Igreja. É bonito perceber que nosso Senhor governou pessoalmente o seu pequeno rebanho, mas ao retornar para o Pai, Ele confiou aos apóstolos e ao príncipe dos apóstolos, São Pedro, o governo visível, porque ao retornar ele como cabeça, não estaria mais visível. Pedro não é, então, senão o vigário de Cristo, e por isso é a cabeça principal deste corpo. Porém, uma só é a cabeça, é o Cristo. Esta doutrina, este ensinamento do corpo místico é magistralmente exposto, sobretudo por São Paulo, quando ele, em suas cartas, mostra para nós de maneira extraordinária. Mas João 15 é que nos ajuda a evidenciar de maneira extraordinária. Quando diz, eu sou a videira e vós os ramos, permanecei em mim e eu ficarei em vós. Fazem parte do corpo de Cristo três momentos. A igreja triunfante, constituída pelas almas que já se encontram no céu. A igreja padecente são as almas do purgatório, que vão se purificando para chegar junto à igreja triunfante. E a igreja na terra é chamada a igreja militante, que sou eu e você, somos nós. No céu temos irmãos santos que intercedem por nós. Pode encontrar isso em 2 Macabeus, capítulo 5, versículo 4, aonde também fundamenta-se para nós cristãos a oração pelos mortos, a oração por aqueles que já estão no céu. Na terra nós somos a igreja militante, isso significa que nós estamos ainda no combate espiritual, como o Papa Francisco tem evidenciado tanto, a luta. É o caminho do nosso destino, buscando uma integração perfeita, integração unindo-se completamente ao corpo de Cristo, ficarmos integrados com o corpo místico. Por isso precisamos de grande esforço. A igreja na terra também pode ser chamada de igreja peregrina, pois nós não temos nesta terra morada definitiva. Nosso lugar é o céu, como diz uma canção. Meu irmão, minha irmã, vamos pensar e aprofundar um pouquinho mais. Vamos comparar com o nosso próprio corpo, para entender o corpo místico de Cristo. Quando tudo está bem, a nossa saúde em geral é boa, é maravilhoso, mas basta uma dor de dente para todo o corpo ressentir. Poderemos, em consequência desta dor de dente, ter dor de cabeça, nervosismo, mau humor, indisposição, febre e tantas outras coisas. E se o dente melhora, tudo melhora. Assim acontece na sociedade, onde está presente o corpo de Cristo. Como acontece nesse mundo espiritual, na igreja, no corpo místico de Cristo. Acontece com os que vivem em pecado, estão doentes, e eles acabam prejudicando todo o corpo místico da igreja. Por isso, é preciso buscar harmonia com o corpo, como o corpo humano, para que a dor do corpo social e religioso possa de verdade desaparecer. O pecado desaparecendo, a santidade virá e fará com que nós possamos um dia participar da igreja triunfante. Meu irmão, minha irmã, que cada um cumpra bem e da melhor forma possível o seu papel como membro do corpo místico. Fazemos o bem na medida em que nos tornamos santos e assim extinguimos o pecado do mundo e do corpo místico de Cristo. Um abraço, seja feliz, você é parte do corpo místico de Cristo. Desenvolva bem o seu papel, a sua função. Uma primeira nota da igreja é que ela é una. É uma igreja que deve buscar sempre mais a unidade. É a ação do Espírito Santo. Nós temos a tendência
de nos afastar do outro, de nos fechar em nós mesmos. E o Espírito Santo é aquele que nos congrega na unidade em torno de Jesus, para que Jesus forme de nós um povo e o apresente ao Pai como conquista sua. Portanto, trabalhar pela unidade entre nós da mesma fé cristã católica, entre nós cristãos, entre nós cidadãos do mundo, trabalhar pela unidade é se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Vejam que eu não falei só trabalhar dentro da igreja, claro que isso é essencial, mas também fora. Tudo aquilo que há no mundo e que busca unidade, por exemplo, uma organização não governamental que trabalha pela paz, pela solidariedade, também isso é uma expressão, uma força e um resultado da ação do Espírito Santo. A desunião, o egoísmo, a teoria de cada um por si, isso tudo não é de Deus. Ali não há igreja. Uma outra característica da igreja é que ela é santa. Alguém podia dizer, mas santa? E a pessoa olha para si mesma e diz, mas eu não sou santo. É verdade, isso é verdade. Se a igreja fosse santa, perfeita, na hora em que eu entrasse nela, ela deixaria de ser santa e perfeita. Ou na hora que você. Mas Deus nos chamou para nos santificar. A ação do Espírito Santo na igreja é esta, nos tornar santos. Espírito Santo tem como missão nos santificar. E quando a pessoa se deixa conduzir por Ele, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo, pediu Paulo aos Coríntios. Quando a pessoa se deixa conduzir por Ele, Ele vai santificando. E a história da igreja é a história de pessoas que buscaram a perfeição, a santidade, porque se deixaram conduzir pelo Espírito Santo. E mais ainda, a igreja é santa porque Jesus, que é sua cabeça, é santo. Hoje a gente vê tanto pecado mais visível da igreja, visível em nós, porque nós é que a prejudicamos e a empobrecemos. E quando isso acontece, a igreja fica prejudicado o seu trabalho no mundo. Por outro lado, quanto mais buscarmos a santidade individual, familiar, comunitária, mais e mais se fortalece assim a ação do Espírito Santo, porque estamos tirando qualquer obstáculo para a sua ação. Uma outra característica da igreja é católica. E a palavra católica significa universal. Jesus não veio para formar um grupinho de iniciados, um grupo assim de pessoas que vivessem fechadas em si, num círculo ali, para tentar descobrir a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é para todos, está muito clara. A Igreja Católica é porque é para todos. E enquanto todos não tiverem oportunidade de conhecer a proposta do Senhor, a Igreja ainda não terá realizado plenamente a sua missão. Agora a gente entende o que aconteceu no começo da igreja. Cada um ouvia falar as maravilhas de Deus em sua própria língua. Por causa disso, justamente para mostrar que Deus veio para derrubar raças, culturas, cores, tudo, e fazer de todos os povos um povo, o seu povo. Além disso, a igreja é apostólica. Ela está fundamentada no trabalho dos apóstolos. E essa presença dos apóstolos na igreja continua pela presença dos bispos, que continuam esta sucessão apostólica, tendo o bispo de Roma como seu responsável. É uma igreja apostólica e graças aos apóstolos é que a igreja perseverou, enfrentou dificuldades, contrariedades, ultrapassou perseguições e a mensagem que eles receberam de Cristo chegou até nós e hoje nos ilumina. Que bênção esta característica da igreja. Mas vamos ver outras ainda. São Pedro é o primeiro Papa da igreja. Foi nosso Senhor Jesus Cristo que instituiu esse papado e deu a ele a liderança entre os apóstolos.
Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, entre tantos outros, até chegar na nossa geração. Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, nosso Papa Francisco. São 266 papas na história da Igreja, provando, confirmando e mantendo a sucessão apostólica acesa e presente até os nossos dias. A comunidade cristã primitiva, os apóstolos, que saíram em missão para levar a palavra que Jesus tinha ensinado, o Evangelho, as bênçãos que tinham aprendido do Senhor, eles, obviamente, com o passar do tempo, foram envelhecendo e morreram. Mas antes de morrer, ordenaram seus sucessores, para que justamente essa sucessão apostólica nunca mais parasse na história e no tempo, até quem sabe um dia, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, e aí sim a gente vai terminar essa sucessão apostólica, porque nesse tempo, nesse período, onde o Espírito Santo comanda e reina na igreja, é a sucessão apostólica que nos garante que a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo continua presente, atualizada no nosso tempo, de geração em geração. Na igreja primitiva, muitos escritores trataram desse assunto. Santo Irineu de Lyon, por exemplo, escreveu sobre isso. São João Crisóstomo, enfim, muitos escritores. Mas o quarto Papa da Igreja, que é justamente São Clemente, também conhecido como Clemente de Roma, escreveu uma carta interessante aos Coríntios, assim como São Paulo. São Clemente também escreveu aos Coríntios. São Clemente é o quarto Papa da Igreja. Pedro, Lino, Anacleto, Clemente. E veja que interessante, numa das cartas de São Clemente aos Coríntios, um trechinho atesta exatamente o que a gente está dizendo. Para que a missão a eles, os apóstolos, confiada fosse continuada após a sua morte, impuseram a seus colaboradores imediatos, como que por testemunho, o munos de completar e confirmar a obra iniciada por eles, recomendando que atendessem a todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocara para apacentar a Igreja de Deus. Constituíram, pois, tais varões e em seguida ordenaram que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem o seu ministério. Carta de Clemente aos Coríntios, 42,44. A literatura cristã está recheada de textos como esse que atestam essa sucessão apostólica. São Clemente foi Papa do ano 88 até 97, finalzinho do primeiro século. E já ali, naquela ocasião, deixava bem claro essa sucessão apostólica, a necessidade dessa sucessão apostólica, e obviamente isso percorreu ao longo dos séculos. Mas, para citar uma outra fonte mais próxima aqui da nossa geração, no século XX, o Papa Pio XII. Ele foi Papa no período da Segunda Guerra Mundial, um período conturbado. O Papa Pio XII também escreve sobre esse assunto. Aos que se enganam perigosamente, crendo poder se ligar a Cristo, cabeça da Igreja, sem aderir fielmente a seu vigário na terra, porque suprimindo este chefe visível, quebrando os laços luminosos da unidade, eles obscurecem e deformam o corpo místico do Redentor, a ponto dele não poder ser reconhecido e achado dentro dos homens, procurando o porto da salvação eterna. Essa sucessão apostólica, como eu disse anteriormente, é uma graça de Deus, é uma bênção de Deus e prova a ação do Espírito Santo dentro da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. E uma forma visível da gente notar isso é justamente essa sucessão ininterrupta que nos garante a mensagem como nosso Senhor Jesus Cristo deixou aquela igreja primitiva que chegou até a nossa geração nos dias de hoje. Agradecemos a Deus por isso, agradecemos esses grandes homens da igreja por isso também. Anunciamos Jesus.